Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cango Ciência. Hoje a gente traz uma convidada para falar de um tema que nos últimos tempos tem ficado muito em alta, muita gente comentando, muita gente divulgando, compartilhando. Às vezes a informação talvez não seja tão correta, então hoje a gente vai tirar todas as dúvidas. A nossa entrevistada, usando a minha cola, ela é graduada em psicologia, especialista em análise do comportamento aplicada, depois ela vai me responder direitinho, que é o ABA, supervisora, palestrante, coordenadora. Ela tem experiência e atuação na avaliação e intervenção comportamental precoce de crianças com sinais de alerta ou diagnóstico de transtorno do espectro autista, também vamos falar muito disso, orientação parental e escolar, supervisão clínica e capacitação de profissionais. Tá tudo certo? E paz. Então, hoje, Juliana Tayla. Juliana Tayla, muito prazer. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Eu já começo, antes de olhar qualquer pergunta que eu tenha anotado aqui, eu sempre escutei autismo, sempre só autismo. E aí, depois de um tempo, tinha transtorno do espectro autista. Uhum. É a mesma coisa ou tem alguma diferença ali? Não, é a mesma coisa. O certo é a sigla, né, que é o transtorno do espectro autista. E daí dá pra gente diferenciar aí, de chamar, é uma criança autista, a pessoa autista. Mas o correto é a gente fazer essa tradução aí do TEA, que de fato é um transtorno que a criança tem do espectro do autismo. A palavra transtorno, aí você me corrige, me parece uma coisa muito de... Não era assim e ficou. Não, nesse caso, o transtorno não é que a criança ela adquire o TEA, o autismo. Ela já nasce com aquela característica e ao longo do tempo, dependendo do grau, dependendo do nível, da idade, de vários outros fatores, a criança desenvolve. Às vezes a criança não, quando nasce não aparenta, até 2, 3 anos não aparenta, e aí começa a ter algumas regressões, principalmente nessa fase, na parte social, de comportamentos repetitivos, contato visual, e aí ela começa a ter onde as pessoas começam a perceber que ela está desenvolvendo, mas não é que ela não tinha e adquiriu, ela já nasceu com autismo. Porque quando... Aí você me corrige de novo, mas o toque também é transtorno, não é? Sim, o toque é E o transtorno. toque a pessoa desenvolve depois. Não desenvolve. Ela já tem ali com ela, mas ela, dependendo do gatilho, vamos dizer assim, ela tem essa desenvoltura do transtorno. Tá, então no caso do autismo, ou do transtorno do espectro autista, já é uma questão que a criança já nasceu com aquilo. Sim, é uma condição. Tanto que fala que o autismo, de fato, não tem cura, porque, de fato, não é uma doença. Pegando pelo lado genético, vamos supor que a criança já nasceu com uma alteração genética que leva a esse transtorno. Pode acontecer de ter um diagnóstico só na vida adulta? Sim, Depois de um bom tempo. É o que está acontecendo bastante, inclusive, agora. Por conta de todo o recurso que a gente está tendo agora, inclusive da ciência, com a base de avaliação, com as informações mais fidedignas que a gente está tendo, então está tendo muito diagnóstico na vida adulta por conta disso, que antes era considerado, eu sou um pouco estranho, eu sou excluído, eu sou aquilo, e daí agora a gente está conseguindo fazer bastante diagnóstico na vida adulta. Que isso também é uma coisa curiosa. Na minha época de escola, a gente nunca tinha escutado falar de autismo. Parece que eu tô falando de 30 anos atrás. Não, Sim. sou novo. Mas tinha lá um ou outro que pra gente era o doido. Então na minha sala de escola tinha um doido lá. E era o nosso doido. Porque tinha uma outra sala que também tinha um que era o doido da outra sala, né? E meio que a gente tinha um apreço pelo nosso doido. E era doido. Vendo hoje, com todo esse conhecimento, acredito que provavelmente ele tem, né? Esse transtorno. Sim. Por que demorou, talvez, esse conhecimento? É uma coisa realmente nova ou antes não era tão divulgado assim? Não é uma questão muito de ser novo ou ser divulgado agora. Como eu falei, a gente está com uma base científica melhor do que antigamente para a gente conseguir fazer uma avaliação mais apurada para entender o que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente, com aquele adulto. E daí entra muito essa questão também dessa parte do preconceito, justamente o que você falou, era o doido. Sim.
Então, às vezes, por questão de falta de atenção da família, falta de questão da escola, falta de atenção de uma rede ali que olhe para aquela criança com carinho, com acolhimento, com cuidado, que acaba atrasando também. E também a questão da falta de conhecimento. Hoje a gente encara muitas famílias que não têm acesso a essa informação de forma ampla e acha que a criança não tem nada, ou que a criança só está com atraso por causa da pandemia, só está com atraso porque, é o tempo da criança, é o que a gente mais tem escutado. É o tempo da criança, e isso causa mais atraso nas crianças. E daí, conforme ela vai tendo mais atrasos, conforme ela vai tendo menos intervenção, é onde vai ficando mais característico. E as pessoas começam a falar, não, agora tem alguma coisa errada, que o atraso chegou no nível máximo, então agora a gente vai olhar. Por isso que a gente está fazendo tantos trabalhos agora de intervenção precoce para que isso não aconteça. Porque quando chega num nível que a criança já está ali numa característica muito alta, de um nível elevado, a intervenção fica mais complicada também, mais difícil e mais demorada para a criança. Sim. E nesse caso existem sinais, sintomas que são característicos do transtorno, que são específicos do transtorno, ou realmente pode levar a um diagnóstico equivocado, porque é parecido com uma outra, às vezes a criança só é uma criança birrenta, chata e tal. Na verdade a gente fala do TEA, mas o TEA é muito amplo. Então, muito difícil eu vou te falar para você que eu trato uma criança da mesma forma que eu trato a outra. Então, cada uma tem uma forma de intervenção diferenciada, por mais que seja o mesmo transtorno. Claro que tem características mais comuns do TEA, que é a questão do contato visual, a falta de sociabilidade, irritação excessiva, comportamentos repetitivos e vários outros. Porém, tem crianças que não têm nada disso, que é onde entra aquela questão do mito. A criança autista ela não é muito sentimental. Não, tem crianças extremamente afetivas. Criança autista, ela não gosta de abraço. Não, eu tenho crianças que a gente tem que fazer a intervenção para minimizar essa questão do abraço, por exemplo, que é uma questão sensorial. Então, varia de diagnóstico para diagnóstico. Diagnóstico não, de criança para criança. Mas as características principais são essas que eu te falei. Então, mas aí, por exemplo, você falou, né, tem uma característica de não manter o contato visual e tudo mais. Mas tem criança que faz. Sim. Tem criança que não é emotiva, mas tem criança que é. Sim. Se tem essa questão de que pode ser que sim, pode ser que não dificulta o diagnóstico? Sim. Eu costumo dizer, pelo menos na minha prática, eu acho que muitos profissionais até vão concordar comigo, que uma criança autista, que tem o transtorno do espectro autista, que a gente meio que separa por níveis, nível 1, 2 e 3, que é o do leve, moderado a severo. É mais difícil a gente fazer um diagnóstico de uma criança com um TEA leve do que de um TEA severo de fato. Porque, vamos supor, tem crianças com TEA leve que têm aí altas habilidades. Porém, ela tem ali uma dificuldade na interação social, na questão da frustração, na questão de interesses muito restritos, porque normalmente quando elas têm uma alta habilidade, volta ali para um assunto específico. Então, se ela gosta muito de matemática, ela vai gostar muito de matemática, e daí fica difícil aumentar o repertório dela. Então, ao mesmo tempo que ela tem um TEA leve, ela tem ali umas restrições que ela precisa para uma inclusão, de fato. Para ela se ela viver bem no meio ambiente, no ambiente que ela vive, no contexto escolar, contexto família, questão futuro e assim por diante. Essa ideia do autista como sendo alguém muito extraordinário numa coisa só. Então tem filmes que mostram, tem uma história, até hoje eu não sei se é real ou não, que o Messi seria autista, e aí por isso que ele é tão bom naquilo, ele é tão focado, tão dedicado. Essa ideia, ela é real mesmo? O autista, ele tem essa coisa de se sair melhor do que os demais em alguma coisa? Eu não diria se sair melhor, mas sim, eles têm altas habilidades, principalmente quando é um hiperfoco. Então, vamos supor, eu tenho crianças minhas de 3, 4 anos que já leem perfeitamente, ou que falam inglês, ou que decoram coisas absurdas. Mas são brasileiros, né? Sim. Ah, tá. Senão tem
um paciente americano, ele fala inglês. Que bom. Não, são brasileiros. Tá. E a maioria tem essa tendência para outros idiomas, é muito legal. Então, é o que eu te falei, quando eles entram numa base de hiperfoco, é onde eles vão mais desenvolver aquelas habilidades. Então, se eles desenvolvem, eles ficam muito bons naquilo que eles fazem. Assim como qualquer outra pessoa neurotípica, atípica, se a gente foca numa coisa, a gente vai desenvolver muito mais. E a criança que tem o TEA, por ter essa questão de interesses restritos, o hiperfoco, ela vai desenvolver muito mais aquilo que é onde a gente entra trabalhando para aumentar esse repertório dela, senão ela vai ficar só naquilo. E ela ficando só em um assunto interfere em todo o resto. Sim. Se ela tiver, por exemplo, em idade escolar, é comum disso acontecer. O professor ele consegue notar, às vezes um aluno é muito bom em matemática, como você falou, só tira 10 em matemática. E não consegue ir bem nas outras, tira 0 em geografia. Sim, por conta dessa questão do interesse restrito. Então, aí a gente precisa fazer esse equilíbrio, justamente para ela ter ali um aproveitamento da vida social dela, dessa questão com pares na fase escolar, e para ela ter outras opções do que ela vai se desenvolver. Até porque a gente desenvolvendo, vamos supor, claro que a gente desenvolve também até os gostos dela, que faz parte. Se ela gosta, não tem por que a gente não desenvolver. Mas vai chegar um momento que, de repente, sair da rotina dela e não tiver aquilo que ela necessariamente quer como foco, é onde entra muita frustração, que é a irritabilidade excessiva. Então, a gente trabalha muito esse equilíbrio para ela entender que existem outras coisas e que tudo bem. Sim. Nesse sentido, existem, então, graus diferentes Sim. da doença? Sim. Porque, se eu não me engano, o filho do Marcos Mion eu acho que até ele entrou bastante nessa Sim. briga toda. E dá pra ver que ele tem, talvez, me parece, né? Um grau um pouco mais elevado. Eu vejo ali um pouco de dificuldade também de comunicação. Sim. E até eu já vi entrevistas do Marcos Mion falando dessa questão quase que obsessiva, assim, com alguma coisa, em que ele assiste o mesmo filme, sei lá quantas vezes, e se alguém não quer ver junto com ele, fica irritado e tudo mais. Mas tem outros que dizem que tem o diagnóstico e você mesmo não percebe. Então tem como ter graus diferentes. Sim. Isso também dificulta o diagnóstico. Dificulta. Que é onde a gente tem toda essa base de mitos, de preconceitos, de várias questões que envolvem, vamos supor, um autista leve. Ele é menos autista. Não, ele continua com o transtorno do espectro autista, só que ele tem um grau menor, um nível menor. E aí fica mais dificultoso porque, como eu já ouvi, mas ele parece normal. Mas ele não tem cara de autista. E daí entra que a gente precisa fazer uma avaliação bem mais apurada dessa criança para entender o que de fato está acontecendo. Que vamos supor, às vezes na escola não tem nenhum problema acadêmico. Com outras pessoas tem uma socialização, tem um contato visual, é afetivo, mas aí ela tem ali algumas restrições com alimentação. Ela tem uma rigidez metódica muito forte, padrões de comportamentos que é difícil a gente trocar. Então, daí a gente vê que já tem uma questão que a gente pode trabalhar e que entra dentro do espectro do autismo. E por que graus diferentes? Porque aí também é uma coisa que a gente está estudando bastante. Mas faz parte do espectro e existem níveis, assim como alguns níveis de ansiedade, depressão e outros transtornos que a gente vem trabalhando aí no mundo. Eu uma vez estava estudando assim, coisas sobre esquizofrenia, e eu estava vendo que existe um fator genético também envolvido, e que existe bastante a questão do ambiente em que aquela pessoa está, né? Então, se ela está exposta a drogas, Sim. E, enfim, a um estresse, alguma coisa nesse sentido. Que até eles colocavam num artigo que era a vulnerabilidade versus o estresse. Então, o quanto que eu já estou vulnerável àquilo geneticamente e o quanto que o estresse interfere. No caso do autismo, isso também. Então, eu já nasci, por exemplo, geneticamente modificado alguma coisa para o autismo, mas o ambiente em que eu fui criado, sei lá, alimentação, droga, alguma coisa ali pode gerar um grau maior ou menor? Na verdade, ele pode ter
uma fase de desenvolvimento maior. Vamos supor, no caso da esquizofrenia, no caso do álcool, por exemplo, ou no caso das drogas, são questões quimicamente que trabalham ali no seu cérebro que vão dar várias alterações, que vão ali te dar alucinações, que vão te dar ansiedade em alto nível, fatores esses ambientais que trabalham diretamente no seu corpo e que causam essas alterações. No caso do autismo, esses fatores ambientais também podem vir, vamos supor, da mãe, na gestação. Dizem muito que pode gerar uma questão de estresse na gravidez e gerar o autismo. Mas essa parte de fatores ambientais ainda é muito complicado a gente falar uma causa. A mãe se estressou e causou autismo. A mãe usou drogas e causou autismo. Ainda está muito difícil da gente falar isso com bastante propriedade. Mas a questão do autismo não é que aconteceu alguma coisa ali no ambiente, um trauma, igual falam muito, tomou a vacina e desenvolveu autismo. Não. Ele tem ali já a genética e dependendo da idade da criança, que conta muito com a questão da neuroplasticidade também. Então, a criança até os 3, 4 anos tem a neuroplasticidade ali em alto nível, trabalhando a favor dela. E, às vezes, essa poda neuronal que vem depois traz esses atrasos juntos com ela. E aí a gente começa a observar alguns graus que está em déficit ali com aquela criança. Ou seja, só salientando mais uma vez, vacina não causa autismo. Isso é sempre bom dar um corte. Vacina não causa autismo, gente, pelo amor de Deus. Lançar esse vídeo. Tem uma série, que aliás eu gostei muito dessa série, mas eu só vi a primeira temporada, eu acho que ela já deve ter umas 3 ou 4. Chama Atypical. Sim. E aí o menino lá tem autismo, né? Você assistiu? Sim. É muito boa a série, né? Sim. Só que a minha dúvida é, na série me parece às vezes que ele tá num mundo completamente... Ele não tá nesse mundo assim. A maneira como ele lida, ele fala as coisas sem pensar. E são coisas que às vezes não tem que falar. Ele fala de intimidades. Sim, que não tem ali o filtro social. Zero filtro. Zero filtro. É isso mesmo? Não, em todos os casos. Mas tem sim. casos que são. Sim. Vamos supor, eu tinha um paciente de... Hoje ele deve estar na casa dos 40 anos. E zero filtro social e tudo bem. Isso não interfere na terapia dele, que no caso era uma terapia ali convencional. E eu sempre ia maquiada pra terapia, tudo. E teve um dia que eu não tava muito bem e eu não fui maquiada. Aí ele olhou assim pra mim, tá tudo bem? Você tá meio acabada hoje. Aí eu falei, mas por quê? Não sei, tem alguma coisa diferente. Eu falei, entendi, aqui eu estou sem maquiagem. E tudo bem, vida que segue. E isso faz parte. Ele não se sentiu abalado, nem nada, assim. Pra ele foi normal ter falado aquilo. Sim. E no máximo que a gente vai trabalhar ali com ele é devolver isso. Dependendo Chamar ele de acabado também. Não. Dependendo do nível ali da terapia, que no caso dele era uma terapia convencional, semanal ali com ele, e falar, olha, você percebe que às vezes esse seu comportamento de não ter esse filtro pode ter me magoado, como que você se sentiria em tal situação? E levar ele de uma forma, não que ele se sinta mal por ter me ofendido sem querer ofender, que de fato não foi uma ofensa, mas ensinar ali aquele equilíbrio do que pode ser dito, do que não pode ser dito, até para eles terem uma vida saudável no meio social. Às vezes pode ser até perigoso. Sim. Imagina ele falar isso para uma pessoa qualquer na rua, sei lá. Mas essa questão por exemplo, ele falou isso, acredito eu que você tenha reagido com alguma expressão ao que ele disse. Para ele, pro autista, ele consegue interpretar? Sim. Ele fala alguma coisa sem filtro, a pessoa reage de alguma forma, ele entende que falou alguma coisa que não devia ou não? É uma parte que a gente trabalha bastante, principalmente quando criança, essa parte emocional, tanto de expressão quanto do próprio emocional. Então, a gente trabalha ali a base da imitação motora, para ele entender minha expressão, trabalha a base do emocional, vamos supor, se a criança entra num momento de
de tristeza ou muito brava. A gente vai fazer toda a intervenção com ela para ela tentar entender que aquele comportamento dela, ela tá brava. Aquele outro comportamento, ela tá triste. Aquele outro comportamento, ela só tá frustrada. Então, nesses desenvolvimentos, nessas intervenções, a gente vai passando essa base emocional, essa base de expressão para ela, para chegar na vida adulta e ela ter ali essa base emocional também. Mas então, ela tem uma dificuldade de interpretar as emoções? Sim, de interpretação, do sentir mesmo. Sim. Porque como tem essa... Vamos supor que as crianças ela têm essa dificuldade de comunicação. Vamos supor uma criança com dificuldade de fala, com transtorno de fala. Ela não consegue se comunicar da forma que eu e você está se comunicando aqui de forma verbal. Então, ela vai usar outros meios que ela tem de comunicação. Quando não tem uma intervenção ali, tanto da família, da equipe, da escola, para fazer essa mediação com ela, a comunicação dela vai ser choro, grito, se bater, se jogar. E isso é uma forma de comunicação que ela está tentando pedir alguma coisa, que ela está tentando a atenção de alguma coisa. E daí, o que a gente vai fazer? Toda aquela intervenção para ensinar a criança de uma forma mais funcional para ela se comunicar. Sim. Nesse sentido, atualmente, a gente está muito no celular. Até estava comentando numa outra entrevista aqui que eu já vi relatos de pais, um deles até era um cara famoso, em que ele falava que ele sentia essa dificuldade na filha, por exemplo. Ele tinha 2 meninas, porque elas estavam sempre no celular, então elas xingavam ou praticavam bullying, sei lá, tudo pelo celular. E guardavam o celular e dava uma sensaçãozinha boa, porque elas não tinham a resposta da fisionomia de quem está ouvindo um xingamento, um bullying e tal. E aí ele tirou o celular e aí, a partir do momento que elas começaram a falar isso na frente da pessoa e a pessoa fazia uma cara meio de, pô, não gostei. Elas entendiam que, não é tão bom assim falar mal dos outros. No caso do autista, hoje, com tecnologia, que provavelmente também tem acesso a celular, dificulta ainda mais essa interpretação de sentimentos, porque ele não consegue ver muito a reação da... Sim, dificulta. Não só nessa parte de expressão, de não conseguir identificar o outro, mas nessa parte que a gente falou no início, do hiperfoco. Então, por eles terem interesses restritos, essa parte mais repetitiva do hiperfoco em si, o celular vira ali um mecanismo de hiperfoco. Então, competir ali no desenvolvimento com o celular, às vezes, fica muito difícil. E esse hiperfoco é o mesmo hiperfoco de quando a pessoa está... Se eu falar termos errados da psicologia, você me corrige. Por exemplo, a pessoa está triste. Por qualquer motivo, tomou um pé na bunda. Que, aliás, é um tema que a gente vai falar na próxima entrevistada também, que é de nutrição. A pessoa tomou um pé na bunda. E aí ela acaba gerando assim, um hiperfoco em certas situações e cria mundos em torno daquilo e fica totalmente focada naquela situação. É o mesmo hiperfoco ou é um hiperfoco diferente? É diferente. Aí, nesse hiperfoco é causado por uma... Eu não sei se falar errado, até o pessoal da psicologia me corrige. Até uma paranoia de segmento mesmo. Aí ele me deixou, quero saber o que ele está fazendo, Sim. onde ele está indo. Então, envolve uma questão muito da autoestima, do ego, dessa procura pelo outro, pela necessidade do outro, mas não necessariamente que vire um hiperfoco. Aquilo é um período até das fases do luto que a gente vive, vamos supor, no término de uma relação, que aí ela passa por toda aquela fase do luto e depois, de um certo tempo, a vida segue. No autismo, não. O hiperfoco é... Sempre. E mesmo fazendo o tratamento, no caso do autista, pegando o exemplo do hiperfoco na matemática, fazendo um tratamento, acompanhamento, ele vai seguir a vida inteira tendo esse foco naquilo que ele desenvolveu desde o começo? Vai alterar. Ele consegue diminuir um pouquinho? Diminui porque a gente trabalha ali para ele ter vários repertórios, ter um aumento de repertório. Então, vamos supor que o hiperfoco de uma criança é o mais comum que a gente vê. Coisas que giram, coisas circulares. Então, dentro do hiperfoco dele, o comportamento dele vai ser girar tudo. Ele vai tentar pegar o copo, vai girar, tentar pegar o microfone, vai girar, tentar pegar a cadeira, vai girar. Então, a gente vai trabalhando com funções. Olha, esse daqui é de sentar. Vamos sentar? E cada função que a gente for dando para aquele comportamento, a gente vai minimizando e ele vai direcionando o hiperfoco dele, às vezes, por coisas que têm mais funções e são mais benéficos para eles. Então, daí vai alterando e desenvolvendo em equilíbrio para ele não girar tudo ao redor dele, Sim. mas girar o que é para girar. Ele gira?
O... Ele fica Sim, girando? tem crianças que têm o comportamento do girar E por que entre o si. gira? Aí tem várias questões que a gente trabalha. É uma questão tanto sensorial, de autorregulação. Então, eu costumo dar o exemplo até para as mães. Sabe aquele friozinho na barriga que a gente sente? Às vezes é uma coisa prazerosa. Ou é uma questão de autorregulação, que aí a gente trabalha junto com a TO de integração sensorial para entender se é uma questão de tato ali, se é uma questão de... Às vezes eles fecham o olho e giram, uma questão de sensação. Então, além da terapia ABA, a gente tem essa equipe multidisciplinar para entender o que está acontecendo naquele sensorial dele, que tem esse comportamento do girar, do pular, do correr, que tudo tem ali um motivo orgânico para ele estar desenvolvendo. Quando ele gira o objeto, também é uma sensação Sim. de ver alguma coisa girando que... Além da questão do hiperfoco, a gente tem também as questões da estereotipia, que entra nessa questão do girar, que são os movimentos repetitivos que a gente falou no início também. Então, se ele tem um hiperfoco numa coisa que gira, entra também a estereotipia, que é os movimentos repetitivos que ele vai fazer sempre. A estereotipia a gente vai minimizar, mas não que de fato seja, dependendo, claro, da estereotipia. A gente sempre vai alterar aquilo que está em extremo. Tudo que é em extremo é prejudicial para aquela criança. Tudo que compete ali com o desenvolvimento dela é onde a gente vai entrar com a intervenção. Que a gente fala até que a questão da estereotipia é mais um problema social do que da criança, porque quem se incomoda com as estereotipias somos nós, e não a criança. É a mesma coisa da gente... Isso, é autorregulatório para ela. Sim. Então, é a mesma coisa da gente mexer o pé, comer o cantinho da unha, isso é uma estereotipia e ninguém se incomoda porque já virou normal. E daí, quando é uma questão normal, normal não, quando é uma questão que não está atrapalhando o desenvolvimento dele, é onde a gente não se intromete tanto, porque a gente precisa que aquela criança tenha o bem-estar dela também. Sim. Mas aí, quando entra uma coisa em excesso, que é girar tudo, pular, correr para lá e para cá, empilhar as coisas. Então, eu dou uma atividade para ela, ao invés dela cumprir a atividade, ela vai empilhar a atividade. Aí a gente já vai fazer a intervenção para que ela consiga desenvolver aquela habilidade dela, mas e direcionar essa estereotipia, esse hiperfoco para uma coisa que seja funcional para ela e que dê essa autorregulação para ela também. Existe também, por exemplo, de receber um paciente, lá uma criança, que a mãe, o pai falou algumas coisas, mas ainda não tem um diagnóstico nem nada. Muitos. E aí, na hora que faz um exercício como esse aí, você já fala... Por exemplo, você deu lá uma atividade, ao invés de ele fazer um negócio, ele empilhou. Ou ele começou a girar. Isso já dá um indício... São características básicas, mas fazem parte de dentro do diagnóstico. Aquele movimento... Eu não lembro qual é o filme. Tem um filme que a criança, ela é... Se eu não me engano, eles falam que é autista. E que ela ficava fazendo... esse movimento de ficar se balançando assim para frente. Também ou... É estereotipia. Esse movimento é estereotipia. E ela fica mesmo assim? Sim. Eu lembro qual é o filme. Era uma criança pequena que ela ficava, sentava assim no chão, sei lá, e do nada ficava... É uma estereotipia. Tem como essa criança, caso ela esteja tendo alguma dificuldade de desenvolvimento, diminuir esse transtorno e ela... seguir Sim. a vida dela acadêmica normal. A ideia é que a gente dê o máximo de autonomia e desenvolvimento para essa criança, para o futuro ela ter uma vida normal. É possível um autista ser psicólogo? Sim, claro. O autista, ele é possível ser o que ele quiser. Mas no sentido de, por exemplo, ele tem que ter tudo muito bem controlado ou... Porque eu fico imaginando, esse que tem esses movimentos repetitivos, no meio de uma terapia... a gente vai trabalhar ali com os graus também. A gente fala assim, não, o autista ele pode ser o que ele quiser. Mas claro que tem áreas ali que vai ter uma maior dificuldade que a gente vai desenvolver ali para, se caso for a habilidade dele de fato, ele desenvolver aquilo. Mas tem algumas ressalvas que a gente vai trabalhar como barreiras do desenvolvimento. Eu lembro que antigamente também o termo, né, autista, ele também era associado a uma pessoa antissocial. Então, assim, a pessoa que não se mostrava, puta, o cara é mó autista, o cara é um autista, porque ele estava isolado. E há pouco tempo até um comediante usou esse termo sem intenção nenhuma, acho que também por ter aprendido lá atrás, todo mundo falava.
E aí criticaram muito ele, mas aí teve uma associação das mães e tal, que entrou em contato para explicar mesmo, né, o porquê que não era. E aí ele fez todo um vídeo explicando, falando sobre autismo. O autista, na grande maioria, ele é antissocial ou não? É, não é bem uma questão antissocial. É igual eu te falei do início também, são interesses restritos. E às vezes por ele ter focos diferentes, por eles terem interesses diferentes, o social não é tão vantajoso para ele. Vamos supor uma criança que não interage com outras crianças. O que acontece nesse meio do caminho? Quando a gente está numa terapia com a criança, que a criança está com o brinquedo dela, e a gente vai pegar aquele brinquedo, a vez da tia, minha vez. E daí a gente está trabalhando ali o compartilhado. Uma criança não vai chegar na outra criança e falar, minha vez, tuf. Não, ela vai simplesmente chegar e pegar. E daí isso gera frustração, isso gera demanda, porque a criança tem que compartilhar, a criança tem que olhar para outra criança, a criança tem que fazer o mínimo de grupo ali com aquela criança, e isso dá trabalho, isso dá demanda. As crianças acabam não respeitando ali aquele espaço dela. Então, cada vez mais entra nesse perfil mais isolado, a fim de não lidar com a ansiedade, com as frustrações que o outro traz. E é uma coisa que a gente trabalha muito em terapia com eles, para eles desenvolverem essa parte social. Mas não é, de fato, uma coisa antissocial. Sim. É que é mais confortável para eles em alguns momentos. Não estar em grupo, não estar falando o tempo todo, não estar compartilhando o tempo todo, porque tem outros interesses. E é isso que a gente trabalha para desenvolver neles também. Não é parecido, por exemplo, falando de novo da esquizofrenia, que eu lembro que tinha essa questão muito de se isolar. Que era até um sinal que os pais ficavam mais um pouco preocupados, que era o adolescente começava a se isolar, mas se isolar num grau de não querer ir mais para a escola, não querer mais sair na rua, e via só algumas pessoas específicas e tal. Não é nesse sentido do autista. Não. De isolamento realmente social total. Não, tem vários outros fatores que a gente precisa fazer uma análise ali funcional do que está acontecendo. Vamos supor, na questão do adolescente que se isola totalmente, seja numa esquizofrenia ou seja em outro transtorno. A gente precisa entender da onde desencadeou aquele comportamento. Então, daí a gente faz essa análise para entender, porque aí a criança sofreu bullying, a criança sofreu algum maltrato, a criança está sofrendo algum abuso, e daí a gente vai fazer toda essa investigação para entender esse isolamento. Assim como no autismo também. A gente faz toda uma avaliação funcional para entender o porquê daquele comportamento. Porque na questão do ABA, que é a análise do comportamento aplicada, nenhum comportamento ele vem isolado. Todo comportamento tem um motivo, que a gente precisa trabalhar em cima dele. Então, se a criança está se isolando, tem um motivo. Sim. Se a criança está se batendo, tem um motivo. No caso de outros transtornos, vamos supor, da depressão. Se a criança está se cortando, se automutilando, tem um motivo. E daí a gente tem que fazer toda essa pesquisa, dessa análise toda funcional, para a gente entender o que de fato ocasionou aquele comportamento. Você falou uma coisa que me deixou curioso agora aqui. Análise do comportamento aplicada, né? ABA. O B é do quê? É que vem da sigla em inglês. Apply Behavior Analysis. Eu ia falar, gente, vocês erraram aqui, é ACA. É behavior, que é comportamento em inglês. Então, beleza. Era só essa pergunta que eu queria mesmo fazer. Também tem casos do adulto que procuram um atendimento porque, de repente, por exemplo, viu a sua entrevista. Sim. E fala, pô, mas isso daí eu também faço. Isso daí eu também sinto. Isso aí. E ele mesmo já faz ali quase que um autodiagnóstico de achar que talvez ele tenha. Tem. E, inclusive, tem aparecido bastante essa parte do diagnóstico adulto, até por ver as características dos filhos. Vamos supor, o filho está chegando ali na adolescência, ou ele começa a investigar a infância dele. Aí, vou começar a investigar também. Olha, eu comecei a falar com tal idade. Eu também fazia isso na minha infância. E hoje ele se sente ali deslocado de alguma forma, se sente diferente de alguma forma ali do meio que ele convive, e daí ele vai começar a pesquisar e vai atrás do diagnóstico. E geralmente bate. Geralmente bate. E isso é uma questão hereditária também, o autismo? É genética, é hereditário. Tem como passar, então... Sim. Se a criança tem o diagnóstico, existe uma grande chance de um dos pais... Sim. terem alguém na família. Nessa base genética, ter ali a alteração dos genes que vai passar para essa criança e
E aí eu tenho uma outra dúvida, mas se for muito específica, a gente pula a pergunta. Porque você falou que, por exemplo, tem os dois, em torno aí de 2% que não é genético, que seria de ambiente. Esse ambiente entraria numa alteração epigenética? Sim, mas aí eu teria que. Tá, só pela sua cara a gente já pula essa pergunta. Mas sim, epigenética sim. Tá, então beleza, a gente pula essa pergunta. Que é uma pergunta também chata. Eu vou colar então aqui nas perguntas, algumas perguntas também que mandaram, que é a seguinte: como é que funciona essa orientação no caso da família? Então, não sei se dá para dizer que é uma patologia nova, mas talvez de conhecimento popular novo. E as pessoas às vezes não sabem o que fazer. Meu filho está diferente, meu filho é diferente. Como que é o aconselhamento com os pais? Normalmente a criança já está ali em terapia com um psicólogo ou com a equipe multidisciplinar. E daí eu, enquanto orientadora dos pais, orientadora parental, a gente faz, vamos supor, semanalmente, quinzenalmente, dependendo da necessidade ali daqueles pais. Dá para a gente fazer tanto online quanto presencial. E daí eu vou passar todas as técnicas de intervenções que eu faço em terapia com esses pais. Então, vamos supor, como não reforçar comportamentos inadequados, como trabalhar a autonomia dessa criança, como estimular a questão da fala, a questão do contato visual, a questão do brincar. Então, essa orientação é basicamente para passar esse conhecimento das técnicas com base em evidência científica para os pais e eles entenderem o que a gente faz em consultório e também para eles aplicarem para a criança trabalhar ali com a generalização. É mais... Eu sei que vai ser uma pergunta muito tonta de fazer, mas é mais difícil você ali estar em tratamento com a criança que tem o diagnóstico ou conseguir ajudar esses pais que às vezes não sabem exatamente como lidar? O que é mais difícil da aceitação do tratamento? É a criança autista ou são os pais aceitarem o diagnóstico do filho autista? Eu não usaria a palavra difícil. Vamos trabalhar ali também com o nível de aceitação desses pais. Então, eu não vou falar para você que um pai que ainda não teve uma aceitação 100% de que o filho tem ali o transtorno do espectro autista, que seja difícil trabalhar com ele. Mas ele precisa de um acolhimento maior, ele precisa de um conhecimento melhor e ele precisa de uma paciência maior. Porque é o que eu sempre falo para eles, principalmente quando eu vou começar uma avaliação. Agora a gente vai trabalhar em conjunto. Agora a minha equipe também é vocês. Se você não estiver bem, eu não vou estar bem e a criança não vai estar bem. Então, não tem desenvolvimento. Então, não é uma questão de dificuldade, mas é uma questão de paciência para aquele pai também se sentir confortável junto com o desenvolvimento da criança. E se precisar de um tempo para a gente fazer um trabalho só com esses pais, para a gente ir elaborando toda essa questão com ele, passando todo esse conhecimento para ele entender que, de fato, não é o fim do mundo, que o filho dele continua ali, que não acabou, a gente vai passar um tempo ali com aqueles pais, trabalhando com ele, para quando eles estiverem prontos, a gente trabalhar com a criança também. Isso é comum? Ou seja, os pais, normalmente, eles também recebem esse tipo de tratamento, enfim, de ideal, acolhimento? no mundo ideal, sim. Mas e no mundo real? Sim. Pelo menos os pais que passam comigo, eles têm bastante acolhimento. E a maioria das clínicas hoje está voltando para essa capacitação dos pais. Até porque a gente precisa trabalhar muito essa generalização da criança. Então, se a gente não inclui esses pais em terapia, se os pais não sabem o que está acontecendo, se os pais também não sabem aplicar, a criança vai ficar ali bonitinha, perfeitinha no meu consultório. Saiu do consultório, ela vai continuar com os mesmos comportamentos em outros ambientes. Então, por isso que a gente tem aí essa ajuda dos pais, como equipe mesmo, de trabalhar com a gente nessa intervenção para a gente trabalhar essa generalização. Então, é fundamental e indispensável. E a escola? Porque hoje em dia, conheço muita gente que trabalha em escola e está tendo cada vez mais treinamentos. E aí professores que ficam somente responsáveis ali por dar um auxílio maior para esses alunos. A escola também tem um papel importante nesse tratamento em conjunto. Você acha que hoje em dia, eu tinha visto em algum lugar esse dado, e eu acho que talvez pode ser só um dado meio furado, de que para cada 10
crianças, se eu não me engano, acho que 3 têm um diagnóstico de autismo. Ou era 2 ou era 3? Agora deu uma atualizada agora nesse mês de março ou abril. Agora é para cada 36, para cada uma. Ai, meu Deus, como que é? Para cada uma é 36. Para cada 36, uma é autista. Isso. Para cada 36, que antes o número era bem maior para uma criança autista. Agora é para cada 36, uma criança autista. Pô, mas já é um número bem alto já, Isso. né? Se você pega, por exemplo, uma sala de aula, por exemplo, uma das salas que eu dou aula lá, se eu pegar a turma inteira ali, deve ter uns 60 e poucos alunos. Pelo menos 2 são autistas. Sim. Hoje está crescendo bastante. E crescendo também esse grupo também com a escola, que a escola acaba sendo fundamental nessa parte que a gente falou do social, do grupo. Sim. É onde a criança vai aprender todas as habilidades sociais ali também com os pares, que é na escola. Então, é indispensável e fundamental também. O que eu fico pensando eu não sei como é que está hoje em dia as escolas, mas pegando da minha época de escola e até pouco tempo atrás, a escola não era um ambiente saudável, psicologicamente falando. Por vários motivos. Um deles é o próprio bullying. Sim. Né? Porque criança, você pode falar melhor do que eu. Eu acho criança muito do mal, assim, nesse sentido. Ai, meu Deus. Não, nesse sentido. Por exemplo, a criança ela fala mal da outra, ela não tem essa noção de que o que ela está fazendo é ruim. Eu tenho uma sobrinha pequena, às vezes eu vejo as outras crianças fazendo umas coisas muito malvadas, assim, e elas não ligam muito, não tem muito essa noção. Para uma criança com autismo, esse ambiente não é um ambiente que poderia piorar o quadro? A ideia é que não, né? Que a gente não vivesse nesse cenário onde existisse tanta maldade na escola, que é o que a gente está vendo hoje. Sim. E tem crescido muito. Mas, sim, em alguns momentos pode prejudicar, tanto por falta de conhecimento dos profissionais, de como lidar ali com o TEA dentro das escolas, como abordar, como fazer uma adaptação, como incluir de fato, que é uma das coisas que a gente mais tem lutado aí, que é a inclusão. Mas isso, quando não tratado de forma funcional ali com a escola, sim, é um agravante para a criança. Até por maus tratos, por punição, sim, por várias questões que vão prejudicar ali o emocional daquela criança, ou até a questão física mesmo. E porque, por exemplo, hoje em dia tudo bem, a gente já tem um pouco mais de conhecimento e noção. Mas eu lembro que antigamente, se a criança fazia uma coisa muito diferente na sala de aula, ela já era punida na hora, assim, né? Enquanto que os outros alunos riam, o professor punia. Então era basicamente esse o cenário, né? Pensando na criança com autismo, é um cenário péssimo, né? A gente dificilmente, dentro da terapia AB, e eu acho que em qualquer lugar, a gente vai usar de punição. Principalmente dentro do TEA, que é uma questão mais agravante. Então, se a criança está ali se expressando num comportamento de frustração, por exemplo, e gritam com ela, batem nela, ignoram ela de uma forma muito severa, aquela criança vai entender que ela não pode ter emoção, que ela não pode se expressar, que ela não tem que ter incômodo. Então, daí isso é um agravante muito alto. Sim. E aí a escola fica aversiva. E ela não quer mais ir para a escola. E aí ela não tem mais interação social. Então, aí vai virando pior, uma bola de neve negativa, né? Exatamente. Aliás, só também um parênteses aqui. Quando a gente postou que você seria entrevistada e tal, as mensagens que a gente mais recebia era justamente a questão de escola. Tanto perguntando essa questão de como que ele lida na escola, mas também que isso precisa ser colocado na escola. Sim. Então, eu recebi, por exemplo, uma mensagem de uma professora de escola infantil falando que já está lá há um tempo e, assim, nunca teve uma profissional que pudesse ir lá realmente explicar e como que funciona e poder conversar com os pais. Não. Então, acho que a escola ainda talvez não esteja totalmente preparada para lidar com esse tipo de aluno. Essa questão de preparação tem sido um agravante. E tem escolas que podem estar preparadas, mas que não aceitam. Que não aceitam ali um outro profissional que acha que vai mudar todo o método da escola, que vai invadir os procedimentos da escola.
Então, a gente está aí num processo de desconstrução dos dois lados, da escola e dos profissionais que entram lá. Mas é fundamental a gente ter ali, nem que seja um auxiliar especializado. Então, vamos supor, tem escolas que a gente vai que eles não disponibilizam, um exemplo. Então, daí eu vou lá e me ofereço, tá, então vamos fazer um treinamento para a equipe. Quero que todo mundo, o professor, os auxiliares de sala, tenha o mínimo de base dessa parte comportamental para saber lidar com a minha criança. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente tem que ir por outros meios. Que aí entra a questão da AT escolar, que ela vai ali trabalhar, ampliar o que a gente faz em casa e em clínica na escola. Foi essa que você me deu bronca? Foi essa? Foi. Tá, ela me deu bronca. Porque eu não estava estudando direito o assunto. Foi, que é a acompanhante terapêutica que faz esse intercâmbio da criança com os professores, da criança com as outras crianças, fazer esse trabalho grupal e social também. Que é o seu trabalho, no caso. Não, é o Tem trabalho... que ter uma pessoa específica para fazer esse Isso. trabalho. Tá. Voltada ali também para o ABA. Informação, de preferência da área da psico, mas a preferência maior é que seja da área da saúde. Tem ali uma base do ABA, que é a ciência que a gente aplica, e faça essa aplicação na escola. Uma pessoa de pedagogia não... Pode ser também. Uhum. Aí eu queria comentar sobre uma publicação que eu vi no seu Instagram. Depois, no final, a gente vai passar o seu Instagram para todo mundo também lá acompanhar. Que eu fui lá só para dar uma olhada em tudo que você faz e tal. E aí tinha um vídeo. Eu não sei se a intenção era essa, mas eu realmente fiquei emocionado de ver o vídeo. Que tinha ali um menino, um paciente seu. Eu acho que até no vídeo você estava explicando a diferença entre birra e tendo a crise, né? Até depois você pode explicar também. E aí o menino, ele tá chorando ali, e você vê que ele tá meio desesperado. E estão vocês dois sentados no chão, ele tá no seu colo. E você fazendo ele fazer algumas atividades, depois você pode explicar também. Mas me chamou muita atenção, e eu queria também a tua explicação, que assim, ele tá chorando. E dá um pouco de desespero de ver aquele choro dele. Bem sentido, né? Muito sentido. Muito. E enquanto ele chora, muito sentido, ele fala assim, eu tô bem. E isso me chamou muita atenção porque é o seguinte, ele tem consciência de que a crise dele é incontrolável, é como se fossem duas pessoas, uma tá totalmente sã e falando, por que eu tô agindo dessa forma? E a outra não tem mais esse controle. Porque me pareceu muito isso. Ele falou, eu tô bem, mas eu não controlo o meu choro. Sim. E é mais ou menos isso? Na verdade, nesse cenário ali, eu vou começar explicando a birra e crise. A crise, dentro do TEA, é como se a criança tivesse uma alteração, seja na rotina, seja sensorial. Ela entra basicamente em colapso. Ela não dá conta mais daquele cenário que está acontecendo com ela. Nesse caso, desse meu paciente em específico, ele tinha a rotina de sempre levar o carrinho dele, que de fato era o hiperfoco. E daí teve um dia que ele esqueceu. E ele se deu conta que ele esqueceu quando ele chegou no consultório. Então, aquilo foi muito pesado para ele, porque aquela carga, daquela quebra de rotina para ele foi muito forte. Então, ele desorganizou. E daí, nesses momentos, o que a gente faz? Acolhe, para ele entender que, de fato, eu estou ali com ele, que eu entendo que ele está sofrendo, que ele está angustiado, porque é uma rotina, e a rotina para ele são muito importantes. Então, a gente faz esse acolhimento e vai tentando tirar um pouquinho ele do foco a cada momento, para ele ir saindo daquele boom sensorial, daquele boom da rotina que foi alterada. Então, esse tô bem que ele fala no vídeo, além dele ter a consciência que tudo bem, que ele estava ali no meu colo, que a gente estava abraçado, que a gente estava junto, é de uma música que eu canto com eles sempre no início da sessão. Então, eu falo, boa tarde, Gui, como vai? Ele fala, tudo bem. Então, daí eu comecei a cantar para ele lembrar que está tudo bem. E daí vou dando outros repertórios para ele saindo daquela crise aos poucos. E no final, quando cessou, que ele teve aquela descarga emocional toda, no final eu fiz uma rotina ali, vi um auxílio visual para ele, explicando que ele tinha esquecido o carro, que ele ia sair dali e que ele ia pegar e que tudo bem. E calmou. E cessou. Agora, em contrapartida, a birra, muitas vezes ela vem por
ou para uma busca de atenção, para uma busca de objeto, para uma chamada de atenção. Então, normalmente, vamos supor que eu tô com o meu celular e a criança tem uma birra porque ela quer meu celular. Se eu dou o meu celular para ela, cessou. Parou, né? Então, daí é o mais característico de birra que a gente tem, porque a gente cessa muito rápido. A crise, não. Ela tem uma descarga emocional muito mais rápida e ela desregula muito mais rápido e demora mais para ela voltar. É porque o que eu percebi ali, eu tenho uma sobrinha de 4 anos. E ela é um amor, não faz nada de ruim assim. Mas às vezes tem uma manha nesse sentido de celular. E você vê que é uma coisinha. Eu até falo pra ela que eu vou colocar ela num curso de teatro. Ela faz uns choros que eu até bato palma. Falo, nossa, Wolf Maia tá perdendo. Mas nesse vídeo, o menino chora. É muito forte, assim, o choro mesmo. Assim, ele soluçava ali. E eu achei muito impactante quando ele falou que tava tudo bem, agora é da música. Mas mesmo assim, ele me parecia que ele tentava Sim. E dali, se acalmar de alguma forma. A ali, gente né? falando da questão da punição, imagina que se ali o meu comportamento é gritar e falar que para de chorar. Para de chorar. Não tem por que parar de chorar. Não te entendo assim. Não tem por que você tá chorando. Daí é outra descarga emocional que não tem acolhimento Só ia piorar, nenhum né? com a criança. Nesse caso, se por acaso, enquanto ele tá ali, alguém foi lá buscar o carrinho. E na hora daquele choro, o carrinho chega. Cessava ou... Provavelmente ele ainda ia estar com aquela descarga emocional. Às vezes ele ia até brincar com o carrinho e chorando muito. Porque como foi uma alteração de rotina que ele não deu conta, que ele não aguentou, qualquer coisa que eu desse ele para ele, vamos supor, ele é uma criança muito carinhosa. Às vezes ele tem alguma birra assim, e a gente pega no colo, a gente tenta... Cessa no colo. Ali eu estou com ele no colo o tempo todo e abraçando e não cessou. Então isso também é uma característica da crise birra. A crise dificilmente ela vai cessar com a troca do reforçador que ela quer, porque ela já desregulou. E nesse caso desse paciente específico, né? Que, por exemplo, se sai da rotina, ele tem um descontrole ali. Ele adulto, ele não conseguiria ter uma vida normal. Se não for desenvolvido de forma funcional, ele não vai conseguir lidar com a frustração. Porque, imagina, no trabalho... Em comparação, vamos supor, aquele vídeo, nem sei quanto tempo faz aquele vídeo, mas não é tão distante. Hoje ele já está com um autocontrole muito melhor de quebras de rotina, por exemplo. Nem o carro ele leva mais, fica em casa. Então, é uma questão da gente ir trabalhando esse equilíbrio. Mas, quando não trabalhado, a criança... Que é no caso da birra, por exemplo. Se é uma criança que ela não aprende a lidar com a frustração, chorou, a gente dá, dependendo do contexto, claro que tudo tem um contexto, aquela criança entende que ela não precisa se frustrar. E daí ela chega numa fase adulta que frustram ela, vai ser bem mais agravante do que no normal. Que até quando a gente conversou com a outra psicóloga que veio aqui, a gente estava falando justamente isso, de o quanto que hoje em dia os jovens, as crianças... Hoje em dia não, já tem uns aninhos aí, que são crianças e jovens que estão completamente fora dessa realidade. Assim, eles não sabem lidar com frustração, não sabem levar não. Se vão mal, por exemplo, num teste, numa prova, a culpa nunca é deles. Sempre alguém que foi o culpado. Pegando esse exemplo desse paciente, se ele não fizer acompanhamento, ele não vai conseguir de jeito nenhum. De jeito nenhum, não. Tem vários... Vamos supor uma criança que não esteja em tratamento. Os pais conseguem desenvolver com intervenções básicas, que são os limites que essa criança precisa ter. Entender que a criança precisa de um não, que precisa de um limite, que precisa de um tempo, que não é o tempo todo para aquela criança. Claro que em alguns casos eu entendo que é muito mais complicado, é muito mais complexo. Mas, além de toda a carga de terapia, carga escolar, a gente precisa passar essa carga para as famílias também, porque é a base de tudo. E dentro da orientação parental, por exemplo, para a gente e fica claro lá naquele vídeo que você viu, tem pessoas que falam que eu não tenho coração, que eu não ligo da criança chorar. E, gente, isso parte meu coração. É muito, muito difícil eu não intervir num choro de uma criança.
Só que hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, eu já sei distinguir quando é uma crise, por exemplo, quando é uma birra. Eu sei distinguir quando aquela criança precisa de mim ali o tempo todo, abraçada com ela, até ela se acalmar e mostrar que eu estou com ela. Ou fazer ali o ignorar e dirigido, falar, olha, a tia não entende, a tia não entende assim, eu estou aqui com você, mas a tia não entende. E esperar ele se acalmar, pedir de forma funcional e eu dar o que ele está pedindo. Então, tem várias diferenciações que é o que a gente ensina para os pais. Só que, claro, para os pais é muito mais doloroso. Poxa vida, é meu filho que está chorando, esperneando, está caindo lágrima, ele está sentido. Então, a gente passa todo esse treinamento para eles entenderem que eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, mas a gente vai passar por uma fase que depois vai cessar, com várias técnicas e procedimentos. Para quê? Para que ele tenha um desenvolvimento mais funcional dessa frustração e não se frustre sempre com tudo. Então, é um caminho aí que a gente segue. E como é que tu consegue voltar para tua casa depois de um dia de trabalho, vendo tudo isso? Tu não absorve nada? Você não chega em casa, às vezes, triste ou por conta do que foi passado no consultório, alguma coisa? Sim. Por mais que falam, a gente deixa tudo lá no consultório, é trabalho, trabalho, casa, casa. Mentira. A gente fica com a angústia dos pais, principalmente os pais que estão novos no diagnóstico. É doloroso ver a angústia deles, porque é como se alguma coisa estivesse muito errada e que acabou tudo. E é doloroso. Ou é doloroso ver os pais me mandando áudio, Ju, o que eu faço? Mandar um vídeo e a criança completamente desorganizada, que a gente vê ali claramente que tem um sofrimento, que vê uma angústia. Tanto que é o que eu falo para os pais, o meu celular ele fica disponível 24 horas para os pais. Tem horas que é 11, meia-noite, eles estão me mandando vídeo. Já aconteceu de me ligarem de vídeo, Ju, o que eu faço? Então, eu fico disponível além do consultório, porque eu sei o quanto é difícil. Porque eu fico ali 2, 3 horas, às vezes 10 horas semanais com uma criança. Mas não é a vida inteira, não é o tempo todo, não é 24 horas por dia. Então, o máximo que eu tento dar esse acolhimento para eles, eu dou. E daí é onde eu levo para casa. Aí entra a sobrecarga também. Porque se está disponível esse tempo todo... Entra a sobrecarga. E eu trago essa área, a minha profissão, muito para o meu pessoal. Então, vamos supor, já teve pacientes que eu peguei um sábado inteiro, vamos para casa com a tia e a gente passa o dia inteiro juntos. E vai pro MEC, vai pro parque. E fica lá comigo o dia inteiro e dou folga pra mãe. Bom, os pais devem adorar, então, né? Sim. Além da atenção que você dá, você ainda pega o meu filho. Nossa, graças a Deus. A psicóloga babá. Sim. Bom, para a gente já seguir para um caminho de finalização, teria como, se você fosse listar, assim, qual que seria o top 3 de sinais mais perceptíveis de um paciente que tem autismo? Quais seriam esses sinais assim mais comuns que, de repente, os pais que estiverem assistindo possam identificar no filho? A questão do contato visual é muito comum. A questão do interesse restrito, que a gente falou, que é dos hiperfocos. E isso vai desde desenho, a livro, a celular, a um brinquedo específico. Comportamentos repetitivos e disruptivos. E a irritação em excesso, por conta dessa frustração e da falta de comunicação. E, claro, que o atraso de fala também é bem característico, que é um sinal muito importante. Teu Instagram, para todo mundo seguir. @psicóloga Juliana Tayla. TAYLA. Também vai aqui embaixo. Vai ter curso em breve? Em breve. Dê uma olhada lá no Instagram, tem bastante informação já boa lá. Sim. E aí a última pergunta. Aqui a ideia é sempre a gente poder comunicar a ciência numa linguagem mais acessível. Até agora a gente entrevistou um economista que ele começou a falar aqui, e ele fala muito, não, porque aí você tem o trade-off. Eu tive que parar e falar, não, volta, o que é trade-off? Qual que é a importância que tu acha de uma boa comunicação, no caso da tua área específica com o autismo, a importância de você comunicar com essa linguagem mais acessível? Olha, hoje eu acho indispensável, principalmente porque a gente acaba lidando com famílias muito carentes.
que não tem esse vocabulário tão rebuscado dentro da área. Claro que eu posso falar palavras super difíceis dentro do ABA, porque são, de fato, são palavras técnicas. Só que qual a vantagem que eu tenho de sentar com o pai e falar de forma tão técnica e ele não entender nada? Então, o máximo que a gente consiga fazer ali um acolhimento de um conhecimento que seja acessível para ele, até para ele se sentir engajado e motivado, porque ele vai estar entendendo aquilo que eu estou falando, é muito melhor. Sim. Muito, muito melhor. Então, assim, você não pode dar bronca se a pessoa não entendeu. Você não pode dar bronca. Não, eu não dei bronca. Eu falei, como assim você não sabe? Vai olhar meu Instagram agora. Que era muita sigla. Eu fiquei perdido naquele monte de sigla. Bom, Juliana, muito obrigado por ter aceito o convite. Tenho certeza que esse vídeo vai ser muito válido, não só para os pais que têm os filhos com o diagnóstico ou ainda sem o diagnóstico, adultos que talvez não tenham tido o diagnóstico também, e para quem trabalha em escola. Sim. Então, sigam o Instagram da Juliana, siga também o Instagram aqui do Cango Ciência, se inscrevam no canal, compartilhe, comente, mande sua dúvida também, pergunte coisas também para ela e depois faça um curso. Por favor. Também. E as escolas, entrem em contato também. Tirem todas as dúvidas, chamem ela para ir aí para falar um pouco. Vamos treinar o máximo de conhecimento compartilhado, é menos preconceito. Exato. Que a gente vai enfrentar. Boa. Então é isso, até o próximo episódio. Tchau.